QA112, módulo de automação automotiva. Este produto possui 3 funcionalidades. Ele pode servir para descida de 2 vidros, fechamento dos retrovisores e acendimento de faróis e lanternas. O QA112, como sistema de descida de vidros, a sua instalação é bem simples, porém ele tem algumas limitações em relação ao 103 e ao 108. Ele consegue comandar 2 vidros, porém somente vidros com descanso no negativo. Então, antes de você fazer a instalação, confira se, ao ligar a chave, os 2 fios dos motores dos vidros elétricos descansam em terra, negativo, ok? Bom, a instalação é muito simples, basta você interromper o fio que comanda a descida e ligar o fio com lista, ou seja, amarelo e branco. Você vai ligar do lado do motor, o fio amarelo sem lista você vai ligar do lado do botão. No outro canal você vai ligar o fio com lista do lado do motor, que é o verde e branco, e o fio verde sem lista do lado do botão. Vai interromper o fio que alimenta os botões para poder temporizar. E o lado que vai para os botões você vai ligar no fio branco aqui do módulo. A alimentação do módulo deverá ser feita através do fio vermelho por um fusível de 15 amperes ligado no 12 volts. É muito importante que esse fusível tenha o valor correto de 15 amperes para evitar danos à fiação e ao produto. Caso você tenha botões iluminados por lâmpada e não LED, não é possível fazer a temporização através do fio branco. E neste caso nós vamos usar o fio branco para alimentar a bobina de um relé auxiliar, que é o fio 86 do relé, e o 85 vai para a terra. No 30 nós vamos ligar no 12 volts através de um fusível de 15 amperes, e a saída 87 nós vamos ligar do lado da alimentação dos botões dos vidros elétricos que estão iluminados por lâmpadas. E o resto aqui dos sinais são negativo, fio preto, pós-chave no azul e sinal de alarme ou trava aqui no verde e preto. Configuração dos jumpers. Os jumpers ficam na parte interna do módulo. Para descida de vidros elétricos, o jumper 1, quando colocado, ele permite que você comande botões convencionais com descanso no negativo. Já retirado, é possível usar botões em aberto, ou seja, sem descanso nenhum. Esses botões, se você medir com o seu multímetro, não tem nem 12 nem terra indo para os motores, porque provavelmente existe uma central eletrônica entre os botões e os motores. Já o Jumper 2, ele serve para configurar, quando retirado, rebatimento de retrovisores, e para vidros elétricos nós vamos mantê-lo colocados. Informação importante: para a subida de vidros, fechamento de teto solar e cortina automatizada e painel divisor, sem a função anti-esmagamento original de fábrica, o QA112 não atende à resolução do CONTRAN 468/2013 e não faz o anti-esmagamento, podendo assim causar danos físicos e até fatais, principalmente em crianças e animais. Conheça nossa linha de produtos com anti-esmagamento LV208, LV207 e Safe Lift Plug and Play. Rebatimento de retrovisores. Para configurar como rebatimento de retrovisores, temos que trocar o Jumper 1 para a posição 2. Uma vez feito isso, o produto passa a ter a função rebatimento de retrovisores. O QA112 possibilita rebater os retrovisores ao acionar o alarme ou travar o veículo pelo comando original quando vem no carro com essa funcionalidade. É importante lembrar que o QA112 só pode rebater retrovisores cuja tensão que faz o rebatimento seja positiva, não sendo possível usar em veículos que a tensão que vai para o motor para fazer o rebatimento
acendimento seja negativo. A instalação é simples, você localiza o botão, os fios que vão para o retrovisor, interrompe e do lado de fechar, que vai a tensão para fechar, você vai ligar o fio amarelo e branco para o lado do espelho. E do lado do botão que vinha o 12 volts para fechar não vai ser ligado em nenhum fio. Já ao abrir, nós vamos também interromper e vamos ligar o fio verde e branco do lado do retrovisor, e o fio branco sem lista nós vamos ligar para o lado do botão aonde sai tensão ao abrir. O fio amarelo e verde serão ligados à terra e o resto aqui dos sinais são negativo fio preto, pós-chave no azul e sinal de alarme ou trava aqui no verde e preto. A alimentação do módulo deverá ser feita através do fio vermelho por um fusível de 15 amperes ligado no 12 volts. É importante manter esse valor de fusível sempre para evitar danos à fiação e ao módulo no caso de um problema elétrico no sistema. Acendimento automático dos faróis. Ao ligar a ignição do veículo, após 15 segundos, as lanternas e os faróis serão ligados. Ao desligar a ignição, os faróis e lanternas permanecem ligados por 15 segundos e desligam automaticamente. Para desabilitar o modo automático de acendimento dos faróis, aguarde os faróis acenderem e em seguida pisque o farol alto uma única vez dentro de um período de 30 segundos. Com o sistema desabilitado, o acendimento dos faróis passam a ser manual, retornando ao modo automático somente após desligar e ligar a ignição novamente. Para que ele faça esta função, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o Jumper 2. Uma vez colocado, ele passa a fazer esta função. Depois disso, nós temos duas possibilidades de instalação. Uma é diretamente no botão que comanda o acendimento de lanterna e farol. Isso é possível quando não tem módulo eletrônico entre o botão e a lanterna, botão e farol. Então, nesse caso, é possível ligar diretamente na chave. Vamos lá, como é feito isso? Nós vamos localizar o fio que manda tensão para ligar as lanternas, vamos interromper e ligar o fio amarelo e branco diretamente do lado que vai para a lanterna. E o fio sem lista amarelo nós vamos ligar no lado da chave. O mesmo ocorre para o farol baixo. Nós vamos localizar o fio que manda 12 volts para alimentar o acendimento do farol baixo, vamos interromper, vamos ligar o fio com lista para o lado do farol, que é o verde e branco, e o fio verde sem lista nós vamos ligar para o lado da chave. E o resto aqui dos sinais são negativo fio preto, pós-chave no azul e o farol alto aqui no verde e preto. Uma informação importante: para que o produto funcione como acendimento de faróis e lanternas, sempre o fio branco do temporizador deverá ser ligado junto ao 12 volts. Este produto aqui só consegue fazer o acendimento de farol que vai positivo para ligar a lanterna e positivo para acender os faróis. Caso você tenha algum veículo negativo, você vai ter que usar o QA103, que tem possibilidade de múltiplas polaridades, ou o QA108. O outro modo de instalação seria no caso de existir entre o botão e a lanterna, botão e farol baixo, um módulo eletrônico. Neste caso, geralmente o botão ele comanda através de rede CAN ou rede LIN, etc. E não é possível fazer a ligação diretamente no botão. Neste caso, nós vamos ligar diretamente nos fios que vão para a lanterna e vão para o farol. Muito importante entender que a corrente que o módulo proporciona não é suficiente para acender os dois faróis e temos que instalar um relé auxiliar para fazer a alimentação dos faróis. Basta interromper o fio do farol, ligar no relé auxiliar um lado no 87, outro lado a gente vai ligar diretamente no fio verde
do módulo. O relé auxiliar, no seu 30, será alimentado por 12 volts através de um fusível de 15 amperes. O 85 é terra e o 86 recebe tensão do fio verde e branco. Toda vez que o verde e branco mandar 12 volts, o relé entra e alimenta o farol baixo. Já a lanterna nós podemos ligar diretamente no módulo. Nós interrompemos o fio com lista vai para o lado da lanterna, amarelo e branco, e o fio sem lista amarelo para o lado do módulo eletrônico. Atenção! Após a instalação, certifique-se que todas as funções estão de acordo com o manual do produto e, em caso de dúvida, consulte nosso suporte técnico.